irmãos, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, aqui é o Yukis do canal Yukis Magal. E eu queria falar dessa matéria importante, né, sobre um dos seres humanos aí, né, até onde sabemos que foi o segundo, na verdade, a colocar um chip no cérebro, né, o chip do Neuralink, do Elon Musk. E aí ele dá uma entrevista, né, o senhor Nolan Arbaugh. E a pergunta é possível hackear o chip da Neuralink implantado em humanos? Segundo o primeiro paciente do Neuralink, né, o Noland, o chip pode ser hackeado, mas não haveria muito que o hacker pudesse fazer. Nossa, que segurança, né? Agora pode pôr chip que tá tranquilo. Mas você tem que ver a ideia dele, né? O que ele acredita. A Neuralink já implantou um segundo chip cerebral em um paciente, conforme informou o dono da empresa, Elon Musk, em conversa com Lex Fridman, pesquisador do MIT. O Massachusetts, né? A escola, né, a Universidade de Massachusetts tecnológica, à medida que aumentam as pesquisas sobre o dispositivo, surge uma questão: é possível hackear o dispositivo? Como é que uma pessoa põe isso na mente, né? Põe no cérebro um chip que, até onde sabemos, por enquanto ainda não conectado à internet, né? Não está conectado à rede internacional que todos usam. Então, por conta disso, ele mesmo fala na matéria que não é tão suscetível a ataque cibernético porque não está conectado à rede. Mas sim, isso pode ser hackeado, ou seja, a pessoa coloca um chip no cérebro conectado aos seus neurônios, seu córtex cerebral, e aí torna a sua mente suscetível e é aberta para ser hackeada, para que outro ser humano hackeie sua mente e controle sua mente. E ele tem sem segurança nisso, né? Você vê o nível, né? A necessidade da pessoa faz a pessoa, às vezes, ignorar os riscos, né? Segundo o primeiro paciente que teve a implantação do chip, a resposta curta é sim. Em 28 de janeiro, Nolan Arbaugh se tornou o primeiro paciente da companhia de Elon Musk. Ele ficou paraplégico em 2016 quando bateu a cabeça ao nadar em um lago. Com a implantação do chip, consegue mover o cursor do computador a partir do poder da mente. Maravilha, né? Para ele, é óbvio, a pessoa que está sem o movimento do corpo, agora ele consegue com a mente dele controlar um computador, aí ele pode escrever mensagem para quem ele quiser, porque com as mãos ele não pode, né? Mas aí agora a mente dele vai tornar possível muitas coisas que o corpo dele não pode fazer. Ele pode pedir as coisas, ele pode ligar as coisas, conectar, desconectar, tudo com o poder da mente dele. Eu acho que isso, né, traz um benefício para ele muito grande. Mas o risco também é muito, muito grande. Talvez até maior do que os benefícios. Em uma entrevista de podcast de Joe Rogan, quando o apresentador trouxe a possibilidade de forma descontraída, a possibilidade de humanos se tornarem ciborgues e se tornarem alvos de hackers e vírus, e não estamos nem falando do vírus, né? A partir do momento que o ser humano se torna ciborgue, que esse é o plano do transhumanismo, que é a união, né, entre o ferro e o barro, descrito pelo profeta Daniel no capítulo 2 de seu livro, é justamente que o ser humano comece a implantar no seu corpo tecnologia, partes da tecnologia. O ser humano vai ser barro, o ser humano, mas ele vai começar a unificar, né? Sua mente vai ter chips de ferro ou de silício e vai ter braços robóticos, perna robótica, e ele começa a ser uma mistura de ferro e barro. Ele deixa de ser humano, ele vira um transhumano, não é? Um híbrido. E aí o corpo dele vai começar a se comportar de forma orgânica com aquilo que não é orgânico. O ser humano ele vai deixar de ser plenamente humano. E aí ele vai começar também a atuar dentro do virtual ou do digital, do cibernético. O corpo do ser humano se adapta a essas coisas de certa forma, mas o corpo do ser humano não é capaz de lidar com as consequências que um computador vai lidar. Então a pessoa pode hackear um ser humano, vai poder colocar um vírus digital lá dentro também
e bagunçar o funcionamento do corpo humano, você imagina o que isso vai gerar, não é? E aí o mesmo aí disse que hackear o chip da Neuralink não faria muita diferença, pelo menos por enquanto. Tá aí o podcaster, né? É esse aí. Ele abre aspas, ele diz, talvez você pudesse ver alguns sinais cerebrais, poderia ver alguns dos dados que a Neuralink está coletando, pode ser que você conseguisse controlar meu cursor e minha tela e me fazer olhar coisas estranhas. Mas é só isso. A única coisa que ele tem, que ele controla com a mente dele é o computador. A única coisa que ele tem aqui é a mente dele, porque o corpo dele está paraplégico. E ele diz que se alguém hackear ele, a única coisa que vai poder fazer é controlar o cursor, ou seja, vai controlar a mente dele para a mente dele fazer o que quiser com o cursor, vai controlar a tela e ainda vai fazer ele enxergar coisas estranhas, ou seja, porque não só enxergar, mas ouvir. Porque é uma pessoa que o seu cérebro é você é a sua massa encefálica. É o seu sistema nervoso que enxerga, que ouve, que cria as palavras. Tudo vem dele, não é? Não é o seu corpo que faz, seu corpo recebe uma ordem. Ele é uma extensão controlada do sistema nervoso central. E aí você vê o nível que as pessoas estão chegando, né? Como é que as pessoas aceitam essas coisas? Como que a humanidade foi preparada para aceitar esse nível de insanidade completa que é por um chip na mente? Entregar o controle do seu corpo, das suas faculdades mentais e até além, até espiritual, para uma empresa, para um outro ser humano que você nem conhece. Pergunta no podcast, né? Como seria possível hackear o chip da Neuralink? Em entrevista ao jornal The Sun, o especialista em segurança cibernética Roger Grimes, que tem 35 anos de experiência na área, afirmou que dispositivos como o da Neuralink podem ser mortais. Segundo ele, a história mostra que a maioria, se não todos os dispositivos implantados em chips médicos podem ser hackeados. Por que seria diferente? Questiona. Entretanto, seria extremamente difícil para alguém de fora do processo e da Neuralink conseguir. Ele vai falar que é porque o sistema do Neuralink, por exemplo, não está na internet, né, ainda. O invasor precisaria, por exemplo, estar perto fisicamente. Tem que conhecer, né, tem que ter conhecimento específico sobre o funcionamento, porque ninguém sabe como de fato funciona o Neuralink do Elon Musk. Não usa o Android, o iOS, um sistema comum de uso mundial. Então a pessoa teria que conhecer isso. E esse tipo de informações não é todos que tem, só gente que trabalha com ele num círculo muito curto, muito específico. E as vantagens dos dispositivos frente aos hackers é que ele não está ligado à internet, como diz a matéria. Isso reduz o risco de ataques cibernéticos. Por enquanto, né? Mas em breve, com a capacidade que a internet vai dar de conhecimento e inteligência quase que ilimitada, infinita para o ser humano, você acha que as pessoas que colocarem isso aqui na mente não vão querer ter acesso à internet? Para ter todo o nível de conhecimento do mundo, para poder acessar a internet, falar e ver o que quiser, obter um nível de informação e habilidades assim sobre-humana. E aí é óbvio, as consequências serão também bem sobre-humanas. Então deixo para vocês pensarem, né, essa matéria e que vocês entendam para onde que o mundo está rumando. O nosso mundo está pronto para marcar o mundo inteiro. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.